Bem-vindos, amigos do Floripa em Foco, para mais este programa com o nosso grande amigo Rogério Almeida Freitas. Bem-vindo, Rogério. Tudo tranquilo? Obrigado. Mais uma vez, uma alegria enorme estar aqui com você, com seus telespectadores. Fico muito honrado mais uma vez. E novamente conosco, Marcelo Carvalho. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade. O Marcelo, você já deve ter visto aqui no Floripa em Foco, está lançando mais um livro, o primeiro de uma trilogia, né? Exatamente. Que já está disponível, aliás, com o contato da Sinamara aqui em Florianópolis. É só procurar o Marcelo Carvalho que você vai chegar nele. Mas o objetivo deste programa é falarmos sobre um novo instituto que ambos aqui, junto com o Alfredo Narras, lançaram, que é o Instituto de Estudos Espirituais Profundos, que entrou no ar mais ou menos em setembro agora de 2018. O que é o IESP, Instituto de Estudos Espirituais Profundos? Quem pode começar? Né? Eu sou mais velho aqui, acho. Por favor. O IESP. O IESP. Na hora em que a gente observa a história humana, nós percebemos a existência de vários núcleos que sempre pretenderam ser os detentores da verdade. Os porta-vozes oficiais da verdade, aqueles... A história contada pelos vencedores. Isso, aqueles que... os intérpretes oficiais da verdade, os donos da versão oficial da história. Isso é muito complicado, isso sempre se transforma em religião. E da concepção mais simples, na hora em que você acredita em algo com afetação, é como se você construísse uma jaula dentro do seu psiquismo e você se torna prisioneiro pela crença que você devota aquilo, quando essa crença não é razoavelmente estabelecida no parâmetro da busca da verdade. Você já pensa que encontrou a verdade. E nós esquecemos que a transitoriedade da vida é exatamente aquilo que nos chama a atenção para que a gente nunca pretendesse ser dono da verdade, porque, como disse Heidegger, filósofo alemão, no seu Dasein, o ser humano é aquele que está buscando, não é aquele que sabe. Que encontrou. É aquele que busca sempre, busca a compreensão. E quando você vê o exercício da espiritualidade, trabalhando com a natureza humana, exatamente para tentar semear no mundo sementes de reflexão em torno da busca da verdade, esclarecimento, painéis, alguns destes já podendo ser estabelecidos como muito provavelmente verdadeiros, outros ditos para a época, então ainda pode ser reformulado na frente. Então o Espiritismo não escapou também a essa mania humana de querer ser detentora da verdade, vinculando a sua religião de preferência, e fechou as portas para novidades. A mediunidade espírita está prisioneira, está enjaulada dentro daquilo que a elite espírita chama de vamos tomar conta da pureza doutrinária do espiritismo, então nada pode vir de fora. Pureza doutrinária? Como assim? Ela é imaculada, perfeita? É como se fosse. É como se todas as religiões do passado, que também jamais aceitaram qualquer contraditório em relação aos seus cânones, o espiritismo também não aceita. E aí todo mundo fica sendo dono da verdade. Então agora vamos supor que, como Kardec disse, muito mais haveria de vir, mas nada de novo pode vir, porque o próprio espiritismo não deixa. E o que é que a espiritualidade pode fazer para semear a continuidade do aprendizado humano? Não pode, pelo menos no seio do espiritismo. Então o IESP surge como um instituto. Vou dar um passo avante. Onde, já que infelizmente, depois de décadas dos espíritos trabalhadores, operativos, tentarem levar adiante o trabalho iniciado, continuado por muita gente maravilhosa, mas hoje em dia a coisa estacionou em torno da mesmice, então o IESP é uma solicitação que eu não vou jogar responsabilidade para quem me solicita, então assumo eu, é uma aventura espiritual extremamente responsável, mas como eu não quero ficar sozinho nas jaulas da vida, o Narras e o Marcelo... Está muito bem acompanhado, né? O Marcelo, aliás, já é palestrante e escritor espírita, né, Marcelo? Como é que você concilia essas duas linhas? Você vê algum ponto de congruência? O que acontece é o seguinte,
Silvio, a maioria das pessoas, elas tendem a escolher um determinado caminho e com o que se enjaular naquele caminho. Todo o resto, para mim, tá bom assim, e é muito cômodo isso. Eu já me considero, antes de tudo, e principalmente, um buscador. Um peregrino em busca da verdade. Então, a primeira coisa, liberdade. Liberdade de consciência. Liberdade de pensamento, liberdade de questionamento. O Narras e o Elan, quando tiveram um gesto generoso de me convidar para humilhar junto com eles nesse instituto, eu considero, quando eles me falaram a respeito do instituto, o que eu compreendi? Primeira coisa, aqui não há aprisionamento. Limites para aqui não há pensar. limites. Então, este instituto, se tu me perguntar como ele está edificado, esse instituto, eu te digo que as paredes desse instituto são os horizontes mais largos que podem existir. O teto que cobre esse instituto são as mais altas altitudes cósmicas. E o que impera dentro desse instituto? Liberdade. De pensamento. E o que faz esse instituto? É o que faz Elan já há muitos anos. Semeadura. Sem se preocupar com mais nada além de semear. E na hora da colheita, que outros venham e outros colham, porque ele e nós, junto com ele, estaremos ocupados em continuar semeando. Para libertar o ser humano dessa jaula, Rogério. Perdão, me permita. Por favor. Primeira coisa, nós não viemos trazer verdade alguma. Ao contrário de outros entendimentos. O que nós viemos trazer são notícias, questionamentos, me permita se eu estiver errado, Elan, o que nós viemos trazer apenas são impulsionamentos para que as pessoas pensem, refletam e alarguem as suas consciências. E o que tem no Instituto? O que as pessoas podem encontrar? Ou complementando? Complementando, indo de encontro ao que você falou, Jesus, ele não semeou verdades. Não, mas é o que dizem que ele fez. Jogou sementes. Dependendo do tipo de terra onde aquelas sementes caíssem, aí sim, os frutos, os verdadeiros frutos capazes de serem produzidos pela interpretação de cada um que interage com as sementes. Então, assim, mesmo que você semeie uma verdade, se aquele que a recebe não está Apto, capacitado. ali mesmo morre o que em tese seria verdade. Então, assim, na espiritualidade, se sabe das nossas fragilidades humanas, se nós humanos somos maravilhosos, por um lado, porque podemos ser, mesmo numa condição animal, vivermos uma expressão superior de vida, mas também podemos nos tornar os piores monstros. Então, a terra fértil, árida que a natureza humana oferece para a evolução do próprio progresso espiritual, isso é de uma amplitude impressionante. Então, assim, as religiões dizem que Buda, Jesus, Zoroastro, Maomé semearam verdades. Na espiritualidade não é bem assim que se observa. Eles semearam o que é uma semente, o que é um ovo. É algo que precisa ser trabalhado, que ainda vai eclodir, que tem que ser adubado, que tem que crescer. Pela produção do fruto você percebe a árvore que surgiu. Não há verdade pré-pronta. Jesus, se você me permite aprofundar só um pouquinho, no quinto evangelho, chamado Evangelho de Tomé, Jesus diz uma frase terrivelmente enigmática e desagradável. Ele diz, aquele que busca, claro, nunca vai deixar de buscar. Então aquele que busca, busque sempre, mas ao encontrar a verdade, ficará estupefato. Por que Jesus não disse que aquele que encontrasse a verdade ficaria maravilhado? Porque há problemas. Então, assim, as sementes que Jesus jogou
Estão começando a germinar agora. Isso, a verdade em si, ela não está numa semente, ela está em como nós... Vamos desenvolver isso. A vida é verdadeira, mas a vida de cada um de nós é de um jeito. A vida é o que cada um faz dela. A vida também é uma semente. Agora, os frutos que Silvio, Rogério e Marcelo produzem ao longo da vida é o que cada um... Então vai do tirocínio, do livre-arbítrio de cada um saber onde quer chegar. Então o IESP é só, como o Marcelo bem falou, uma semeadura, porque na pequenez que nos marca, tudo que a gente pode tentar é imitar Jesus, na grandeza do seu exemplo, tentar semear. Se as sementes que a gente joga estiverem erradas, o tempo mesmo vai, e aquilo não vai frutificar, mas se estiver minimamente próximo, o lado honesto da busca da verdade haverá de frutificar lá na frente. E como o Marcelo bem disse, quando lá chegar a colheita, a gente nem vai ter lá, continuaremos semeando, porque assim. Então depende de cada um dar sentido à sua vida, independente das condições. Cada um pode se tornar uma terra fértil. Sim. Sim. Jesus nunca deu nem conselho. Siddhartha Gautama também não dava conselhos. Nunca Siddhartha falou para no final ele não dizer: verifique por você mesmo se o que eu lhe disse está sentido. Em todos os discursos de Siddhartha, ele diz no final: monges, Jesus dizia: olha, siga o meu exemplo. Se o meu exemplo servir para você, siga o meu exemplo. Qual o exemplo de Jesus? Era o modo dele ser. Jugo suave, só dava, não esperava receber nada de ninguém. Não insistia com pontos de vista, falava quando solicitado a falar. E esse é o viés do Instituto de Estudos Espirituais Profundos. O Marcelo, nesse livro que acaba de lançar o seu último livro, Os Tuatas de Dhamma. Lá tem alguma coisa que fala de tronco, folhas, galhos, não fala algo semelhante a isso, não? Ele dá uma abordagem nas entrelinhas um pouco a respeito disso. Que depende da semente para dar os frutos. É nesse sentido que ele aborda? Não exatamente, mas pode ser interpretado, porque afinal de contas nem tudo que a gente escreve é lido e interpretado pelo leitor no mesmo sentido com que a gente escreveu. Com o objetivo. Tu já destes uma interpretação que está inserida naquele contexto, mas que nem todos podem perceber. É aquela coisa que nós produzimos, nós fizemos com um pensamento, mas as interpretações são livres. São livres como é livre. Né? É delicado, é uma linha muito fina para andar em cima. Né? Tem que ao mesmo tempo acreditar, tem ao mesmo tempo que buscar saber que está no caminho, tem o ego espiritual que está sempre rondando. E outra coisa, me permita concluir, Silvio, para que os nossos telespectadores possam compreender. Acima de tudo, da liberdade, inclusive, que impera sobre esse instituto, está o respeito. Respeitamos a tudo e a todos. Aqueles aos quais reconhecem, por exemplo, que a doutrina espírita ela está perfeita em si e encerra tudo que tem que se encerrar, ótimo. Aqueles que porventura acharem que pode haver algo mais a ser descortinado, então sinta-se convidado para vir conosco, ou pelo menos visitar o IESP e conhecer o que contém ali dentro, com todo respeito, consideração e humildade. Não vieram para agredir ninguém. Não, eu me recordo que a primeira vez que os espíritos falaram isso comigo, já faz tempo, muito tempo, acho mais de 10 anos. A primeira frase que um amigo espiritual disse é: nós permanecemos colecionando assuntos intocados que não estamos conseguindo passar. Então são assuntos intocados. Como o Marcelo bem falou, o Espiritismo permanece sendo uma luz maravilhosa, ajudou muito e continua ajudando. Tudo que está lá está ok. Nós vamos apenas abordar assuntos que lá não se abordam. Só isso. Um passo adiante. Isso. Muito bem. Então, para chegar no Instituto de Estudos Espirituais Profundos, é só entrar na página jeanvalmelan.org e ali tem institutos, no menu Institutos e o IESP, que você contribui com R$20 uma única vez e tem acesso a esses materiais todos.
vídeos, palestras, Isso. e-books, Textos, e-books, isso. Ou a gente vai ficar sempre atualizado. sempre atualizando. E o meu projeto em chamar, porque Narras é um pouco mais velho que eu. Quando digo Narras, a gente precisa arranjar alguém jovem, bonito, de futuro, porque daqui a pouco eu e você estaremos do outro lado. Tem que arranjar Então, um que guarde a semente. pois que é, o Marcelo. Ora, se não, Marcelo, claro. candidato. Esse Narras tem uma bagagem imensa. Ficou 40 anos com o Chico Xavier. Narras teve o privilégio de conviver todos os fins de semana da vida dele. Toda quinta-noite ele se mandava lá para a cidade de Chico, a casa de Chico, ele e outros amigos, o Régio de São Paulo, eles tiveram o privilégio de conviver com o Chico esse tempo todo. Os últimos 40 anos da vida do Chico. 30, 40 anos, coisa assim. É tempo, hein? É tempo. O Narras, além de tudo, é um ser humano excepcional, dono de um tirocínio, de uma lucidez. Excelente palestrante, escritor maravilhoso, conhecedor profundo da doutrina espírita e de outras tantas, de outros campos da vida. Né? Ele participa da Rádio Atlon também, né? Ele está na Rádio Sim, Atlon. sim, sim. Como nós não temos lugar, a gente cria lugar na internet, que é o lugar Das pluralidades. das aventuras, pluralidades. Né? Humberto Eco disse que a internet deu voz a uma multidão de imbecis. Não é que a gente se enquadre nisso, mas a gente pegou carona e tem lá um lugarzinho onde a gente pode falar as nossas bobagens. Acho que você falou brincando, mas é uma coisa bastante séria, né? A gente aprender a gente saber que tem muita bobagem dentro da gente. Não somos perfeitos. Eu estava vindo para cá, Mara graciosamente me deu a carona, e a gente conversando, que nós ainda não sabemos, mas no ser humano estão escondidas todas as desgraças da história universal. Uau, temos o arquivo de tudo? O DNA humano tem tudo isso, só que sob a forma de DNA, lixo meio que abafado, né? Então no DNA humano, que é só a atualização do DNA universal, há de tudo lá, mas há também um pouco de beleza que nós conseguimos criar. Então o próprio Sai Baba, ele disse que houve um tempo em que luz e trevas brigavam, né? Quando as trevas se localizavam aqui no Sri Lanka, lá vinha um avatar para destruir as trevas, aí veio Rama. Quando as trevas dominaram um dos ramos da família que ia herdar o Império Terráqueo, aí lá veio de novo o avatar chamado Krishna, para através do lado bom dos primos derrotar as trevas. Aí as trevas disseram, não vamos mais esconder-nos em lugar nenhum, vamos partir e ficar lá no coração humano, porque se a luz agora quiser destruir as trevas, vai ter que destruir a humanidade. Então é aqui que está a luz hoje. Aí por isso que os avatares começaram a vir ensinar o ser humano a travar o bom combate, já que no DNA humano está tudo que não presta. Que presta. A luta universal está A próxima digitalizada no íntimo de cada um de nós. Por isso que semear, dependendo da terra psíquica de cada um, o coração, esse é o jogo. Por isso Só que a gente ainda não compreendeu. Não compreendemos. Quando você acha que é dono da verdade, só Jesus salva, por exemplo. Isso é um desrespeito profundo ao trabalho de Buda, de Krishna, de Yogananda. Isso é uma pequenez, isso é uma infantilização do processo. É uma pequenização, Sim, então a gente precisa sair dessa infantilidade, desse primarismo. Eu digo para mim mesmo, a humanidade precisa sair da infantilidade, da época da infância espiritual, mas não vai dar tempo de passar para a adolescência, porque já está convivendo, está uma hora da colheita complicada, então a gente vai ter que pular para a idade adulta de repente. É por isso que está havendo exílio de espíritos, porque não vai ter adolescência espiritual. A hora da colheita está próxima? Já está vendo, só que na espiritualidade. Aqui a luta continua. Dá para ver uma quantidade de mortes, passagens coletivas meio absurdas, meio bobas, né? Soterrados em lama, em quedas. E a colheita chegando, né? E qual é a sementinha que dá para deixar para um telespectador para que ele comece a se antenar? Além de, claro, visitar o Instituto de Estudos Espirituais Profundos, o que cada um pode fazer
dentro da sua terrinha particular? Primeiro, na minha opinião, é se divertir um pouco. Se divertir. Entendo? Sem bom humor, sem um pouco de graça, luz a gente não consegue acender na gente. Depois, amealhar amor no próprio coração, buscar esclarecer o seu nível de conhecimento e continuar a caminhar. Divertir-se. Sim. Escrever seus próprios livros para se divertir? Marcelo, Pode ser, mas antes disso, ser fiel a si mesmo, a sua própria consciência. Respeitar como seu árbitro maior na tua vida a tua consciência, não a opinião dos outros. E não te deixes aprisionar pelo que os outros dizem ou falem de ti. Falem bem, falem mal, viva a tua vida e respeita a tua consciência e aquilo que tu julgas estar fazendo verdadeiramente certo. Uau, isso dá uma tese, hein? Cada um ir pelo seu próprio tirocínio. Os grandes avatares assim agiram, os grandes espíritos assim agiram, eles foram fiéis a si mesmos, à sua consciência e aquilo que eles conseguiram interpretar como sendo sagrado. Porque o sagrado habita dentro de ti. Se tu consegue estar em paz contigo mesmo, respeitando a tua consciência, tu estás sintonizado com o que é do sagrado. E a tua consciência será verdadeiramente o juiz supremo que vai pautar a tua vida. Como o Rogério falou, o exemplo de Jesus, que não julgava, não dava conselhos, cada um pode criar a sua própria realidade. Mais ou menos isso? Exatamente. Cada um cria a sua própria realidade conscientemente. Não pode? Exatamente. Cria mesmo. Cria, é o simulacro. Mas eu acho que o presidente da República é culpado por alguma coisa. Minha mãe deixou traumas, o prefeito não faz, o chefe não ajuda. Mas me permita, Silvio, a maioria dos nossos telespectadores, tá? Se eu perguntar qual é a tua orientação religiosa, 99% daqueles que estão nos vivendo vai dizer, eu sou cristão. Não digo 99%, mas mais de 80% cristão. É muito cômodo ser cristão e não seguir o exemplo de conduta daquele a quem chamas mestre. O maior cristão de todos. E não apenas Jesus, Buda. Qualquer dos grandes líderes que nós interpretamos como religiosos, eles vieram trazer a conduta, o exemplo, e nós teimosamente pedimos o seu auxílio, a sua ajuda, mas nós não praticamos o que eles praticaram. Então somos cegos guiando cegos, andando em círculos. Meu amigo, minha amiga que está nos olhando, desperta, vai pela essência, vai ao exemplo daqueles que já vieram aqui para ensinar o exemplo de conduta. E acredite em ti. Acredite em si. O que um presidente da República, o que alguém faz ou deixa de fazer interfere na sua vida, de fato, são obstáculos. Mas se você se manchar, não é porque alguém fez algo com você, porque você não soube direcionar seus pensamentos perante aquilo que está sendo feito. Só no paraíso é que não haverá problemas. Aqui sempre haverá presidentes. Alguém em quem botar a culpa. Isso, mas as nossas emoções, a nossa postura, isso independe desses fatos, ou pelo menos deveria depender. Se você entra em ressonância é porque você não está observando aquilo que o Marcelo falou, a sua luz própria, o seu próprio brilho existencial. As emoções, a emoção é importante, então? Manter. Qual é a importância da emoção? A soberania do psiquismo sobre as emoções é fundamental. Controlar as emoções. A gente pode controlar as emoções? Parece tudo tão instintivo. A soberania espiritual passa necessariamente pelo controle das emoções. Todos os grandes mestres disseram isso. Ou você controla as emoções, ou elas lhe controlam. Se elas lhe controlam, você se confunde com elas, você não é um eu, entre aspas, gestor. Você é um eu reativo levado pela corrente do rebanho humano. Mas se você, inevitavelmente sendo humano, observa tudo que passa por você na condição humana, mas você não se confunde com a primeira versão que a vida joga no seu psiquismo, como Ramana Maharishi dizia. Quando você aprende a observar os pensamentos e as emoções sem se confundir com elas,
Então você é soberano sobre as emoções. Você só apropria o que quer e você usa a sua vontade para dizer, agora sou eu pensando, sou eu sentindo. 99% dos pensamentos e sentimentos que fluem no nosso psiquismo ao longo do dia não são nossos, não é da nossa vontade, é um piloto automático. Alimentado pelo dia a dia, pela rotina, pela mídia. E outros sujeitos que a gente não percebe. Então, para você fugir dessa corrente, você não foge, mas você pode criar um eu mais profundo em você, ou despertar o seu eu mais profundo, para não se confundir. É quando você acende a luz da sua alma. É quando você está alinhado com você, como o Marcelo falou, e ponto. Acende a luz da sua alma. Isso é poético até, né? E verdadeiro. O que os grandes homens e mulheres fizeram foi isso, acender as luzes das suas almas aqui na Terra para exatamente ajudar a iluminar o caminho da vida para aqueles que não têm luz própria ainda. Os ensinamentos que eles deixaram são placas de sinalização ao longo da estrada da vida. Por isso que a gente lê os ensinamentos de Buda, de Jesus, porque são luzes que ficaram e são muito importantes. Mas, como a vida não acaba nunca, é necessário mais placa, enquanto a gente não aprender a acender a luz própria. Quando acender a luz própria, as placas já são desnecessárias. Para fechar, já acho que uma dica que dá para deixar no telespectador é que cuide da sua própria respiração. Né? É um bom caminho para começar a acender a luzinha. Único. Os mentores dizem que a soberania espiritual passa necessariamente pelo controle das emoções. E o controle das emoções passa inevitavelmente pelo controle da respiração. Não tem como. Tem que ser tranquilo. Na condição humana, o exercício respiratório tem que estar associado à prática psíquica da soberania espiritual. Que maravilha. Para saber maiores detalhes, tem que entrar lá no Instituto de Estudos Espirituais Profundos, que você acessa acessando a página janvauelan.org. No menu Institutos, tem também o Instituto de Estudos Estratégicos Alternativos, tem muita coisa bacana. E o de Estudos Espirituais Profundos se subscreve com R$20 e tem acesso eterno aos materiais. Me permita esclarecer aos nossos telespectadores, já fechando, Marcelo, que este valor ele é apenas e tão somente para manutenção do site. Não visamos lucro algum. É uma necessidade para que nós não precisemos ter que desembolsar para ser autossustentável. Apenas isso. Toda a grana dos 50 livros que você já publicou também vai para publicar mais livros, não? Por aí. Tá ótimo. Então, janvauelan.org, radioatlan.com, né? Que você tem programa lá junto com o Barras. Sim. Você não tem participação na Rádio Atlan, Marcelo? Né? Os gaúchos estão tratando de outras coisas, mas daqui a pouco eles chegam. Os gaúchos. Hoje a gente nem falou do projeto Orbum, né? Mas isso, entrando no janvauelan.org, vai ter acesso ao projeto Orbum também. Tem a ver com tudo isso que vocês colocaram para o telespectador também, né? Um prazer conversarmos. Até a próxima visita a Florianópolis. E estamos à disposição. Obrigado, um abraço a todos vocês. Desculpem as imprecisões e brincadeiras, mas é sempre um prazer enorme estar aqui. Obrigado, Marcelo. Muitíssimo obrigado, um abraço a todos. E obrigado a você, telespectador da TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.